Paz do Senhor a todos, meu nome é Robert Godoy, você está no canal Cristão e hoje falaremos um pouco acerca do Evangelho da Salvação. Bem, quando eu era criança, eu ouvia muitas pessoas dizer: Jesus Cristo morreu por nós, nós o matamos. E eu pensava comigo: bem, eu não matei ninguém, e se ele morreu por alguém, foi por aqueles que estavam vivos naquela época. Eu nem tinha nascido. Como ele pode ter morrido por mim? As pessoas também diziam: ele morreu para que nós não fôssemos para o inferno. E eu pensava: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se Cristo, primeiramente, por que causa, razão, circunstância, eu iria para o inferno? Não matei ninguém, não roubei. E mesmo que estivesse condenado ao inferno, o que tem a ver a morte de Cristo com isso? Bem, para falar sobre isso nós vamos ler aqui Isaías, capítulo 53, versículo 4 em diante. Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Bem, muitas vezes, diante de inúmeras situações, as pessoas se perguntam: onde é que estava Deus quando isso aconteceu? Diante de grandes tragédias, calamidades, as pessoas perguntam: mas onde é que estava Deus que não fez nada? Onde é que estava Deus que permitiu acontecer tudo isso? Em 2007, um garoto chamado João Hélio foi arrastado por 7 quilômetros por ruas do Rio de Janeiro. Ele estava em um carro com sua mãe, sua irmã e uma amiga de sua mãe. Quando assaltantes abordaram o carro, sua mãe saiu, sua irmã saiu, a amiga de sua mãe saiu e João Hélio, um garoto de 6 anos, também saiu, mas ficou preso no cinto de segurança do lado de fora do carro. Ficou preso no cinto. Antes que sua mãe pudesse tirá-lo, os assaltantes dispararam, foram embora, arrastando o menino por cerca de 7 quilômetros, deixando um rastro de sangue. Isso é uma coisa trágica. Muitas pessoas viram aquilo e ficaram chocadas. Um garoto de 6 anos passar por uma situação dessa. E vem a pergunta: se você soubesse que aquilo ia acontecer, se você estivesse lá, você impediria que João Hélio fosse arrastado? Você tiraria João Hélio antes? Se você pudesse, você teria cortado aquele cinto que o prendia? Bem, eu creio que sim. Mas nós tivemos um outro caso, em 2008, de uma criança chamada Isabela Nardoni. Esta tinha 5 anos. Ela foi jogada do 6º andar de um prédio. E novamente, diante daquela situação, muitos se perguntaram: onde é que estava Deus quando isto aconteceu? E eu me pergunto: se você estivesse lá, se você soubesse que aquilo ia acontecer, você salvaria Isabela? Você teria impedido ela de ser jogada? Você teria resgatado aquela menina? Se você pudesse segurar quando ela estava sendo jogada, você seguraria? Eu acredito que sim. Mas mais recente agora, nós tivemos um outro caso perturbador. Em 2017, um vigia entrou numa creche
e pôs fogo. Bem, 8 crianças, todas de 4 anos, vieram a óbito. O vigia também morreu e morreu a professora. E a pergunta fica: se você soubesse que aquilo ia acontecer, você impediria o vigia de entrar na creche? Ou você retiraria as crianças antes? Ou talvez, se você soubesse com antecedência, você nem permitiria que as crianças fossem para a creche? Se você pudesse fazer algo e impedir aquela tragédia, você impediria? Eu acredito que sim. Bem, diante de todas as tragédias e questões como essa, as pessoas pensam e se perguntam: onde é que estava Deus quando isto aconteceu? Onde é que estava Deus que aparentemente não fez nada, que aparentemente não impediu? Bem, aqui em Isaías nós temos a resposta para isso. Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. É muito interessante porque as pessoas que tiveram conhecimento dos fatos, vendo João Hélio ter sido arrastado, ficaram desejando ardentemente a punição daqueles criminosos. Da mesma sorte, aqueles que tiveram ciência do que aconteceu com Isabela, tiveram desejo que Eduardo Nardoni, supostamente o que teria cometido crime, pagasse pelo que fez. E muitos ficaram também com raiva do vigia que colocou fogo na creche em Janaúba, Minas Gerais. Eles desejavam que essas pessoas pagassem e recebessem uma punição. E aqui Isaías diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pessoas, vendo todas aquelas tragédias, se perguntaram: onde estava Deus quando isso aconteceu? Bem, você quer saber onde estava Deus? Deus estava na cruz. Sim, Deus estava na cruz. Deus não foi para a cruz no dia em que João Hélio foi arrastado. Deus não foi para a cruz quando Isabela caiu. Deus não foi para a cruz quando o vigia colocou fogo na creche. A palavra nos diz em Apocalipse 13:8 que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano de salvação do mundo veio até mesmo antes do pecado, veio até mesmo antes da queda. Deus, sabendo que tudo isso ia acontecer, já providenciou o seu filho para salvar o homem. Mas Deus não remenda nada. Deus não remedia situações. Deus, ele resolve. E resolve de fato. Deus não salva o homem de tragédias do aqui e agora. Mas Deus dá a verdadeira salvação por toda a eternidade. Bem, João Hélio morreu e Cristo havia morrido por João Hélio. Porque você pode ser uma criança, mas você cresce. E todos nós temos pecado. E para que nós não sofrêssemos a condenação eterna, Cristo vai para a cruz. É interessante que Jesus Cristo foi para a cruz pelos assaltantes que arrastaram o menino, mas também pelo menino que foi arrastado. Jesus Cristo foi para a cruz por Eduardo Nardoni, que supostamente teria jogado a Isabela, mas também foi para a cruz pela Isabela. Cristo foi para a cruz pelo vigia, pela professora, que morreu também no incêndio, e pelas crianças. Cristo, de fato, providencia uma salvação
não para os inúmeros males que nos acontecem aqui agora. Porque você pode ser salvo de um problema aqui e você pode ser salvo de um problema ali. Mas se o preço do pecado não for pago, meu amigo, você terá sobre si a condenação eterna. A palavra nos diz em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Deus fez o homem para ter comunhão com o homem, para se relacionar com o homem, para viver com o homem, como família. Mas o pecado entrou e separou o homem de Deus, criou um abismo entre o homem e Deus. Cristo vem. Cristo vem, vive, dá o exemplo de vida, não peca e se entrega na cruz. E como diz aqui em Isaías, versículo 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo. E Cristo estava na cruz, tomando o lugar de Eduardo Nardoni. Cristo estava na cruz, tomando o lugar do vigia. Cristo estava na cruz, tomando o lugar dos assaltantes. Cristo estava na cruz pelas crianças, pela professora. Cristo estava na cruz por todos nós. Por todos nós. Cristo foi para a cruz. Então muitas pessoas se perguntam, onde estava Deus quando isso aconteceu? A resposta é, Deus estava na cruz. Certamente a cruz foi e é o ápice da história da humanidade. Porque pela cruz, por meio da cruz, foram salvas todas as pessoas do passado que colocaram fé no Messias, ainda sem saber de todos os pormenores. Pela cruz, são salvas todas as pessoas do presente que colocam fé em Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. E pela cruz, serão salvas todas as pessoas do futuro que exercerem fé em Cristo. O pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus, mas Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Aqui diz o versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Cristo, quando teve suas mãos furadas, ele fez isso pela Isabela, fez isso pelo João Hélio, fez isso pelas crianças que morreram, fez isso pelo assassino e por todos os assassinados. Fez isso por mim, fez isso por você. Porque para Deus não importa o tamanho do seu pecado. Se você rouba R$1 ou rouba 1 milhão, você é ladrão. O salário do pecado é a morte. Se você tem pecado, não importa qual seja ele, o salário do pecado é a morte. Portanto, Cristo morre para pagar a dívida do pecado. Cristo morre para que eu e você não precisássemos morrer. Mas não é essa morte do aqui e agora. Bem, as pessoas têm muito medo da morte. Muito medo da morte. As pessoas colocam em suas casas câmeras. As pessoas colocam em suas casas cerca elétrica. As pessoas pagam um vigia motorizado para que fique fazendo ronda, tentando evitar coisas ruins, tragédias. Bem, tentar evitar essas coisas é como tentar evitar a chuva. Se você percebe que vai chover, não adianta você tentar segurar. Você não é capaz de segurar a chuva. Se você percebe que vai chover, tire sua roupa do varal. Lavou roupa? Tire ela do varal para que não molhe. É isso que você pode fazer. Da mesma sorte, as tragédias acontecem até com as pessoas boas, se é que existe alguém bom. As tragédias acontecem com quem não bebe, não fuma, nunca roubou, nunca matou. Às vezes alguém se embriaga dirigindo no trânsito, mata alguém. E ele mesmo, que provocou o acidente, não morre.
Muitos leem a Bíblia, leem o Salmo 91 para ter uma sensação de proteção. Qual foi o pecado daquelas crianças em Minas Gerais que morreram queimadas? Será que elas não leram o Salmo 91 antes de sair de casa? E por isso morreram daquele jeito? Será que Isabela Nardoni não orou? E por isso foi jogada da janela? Qual foi o pecado de João Hélio? Talvez você precise crescer. Talvez você precise deixar de ser uma criança na fé. Se você tem fé e se você se entende como cristão, talvez você precise crescer. Porque enquanto você está fugindo da tragédia e fugindo da morte, talvez você deva se preparar para ela e não ter medo dela. Porque o que a palavra diz, o que o apóstolo João diz é: o perfeito amor lança fora todo medo. Você não deve temer a morte. Você deve temer estar longe de Jesus. E isso você deve temer, porque a morte é inevitável. Mas cedo ou mais tarde ela virá. Você pode morrer no trânsito. Você pode morrer por meio de um assassinato. Você pode morrer por meio de uma tragédia. Porque crianças morreram. Você, porventura, se acha melhor do que elas? Deus é Deus e permitiu que acontecesse com elas. Por que Ele não pode permitir que aconteça comigo? Bem, sim, não que Ele queira, mas Ele pode. Porque o salário do pecado é a morte. Cristo nos livrou da condenação eterna. Mas não das consequências imediatas do pecado aqui e agora. Portanto, o Evangelho da Salvação é aceitar o que Cristo fez, tomar posse do que Ele fez, para não sermos condenados. O Evangelho da Salvação é entender que Cristo morreu por você, morreu em seu lugar. Que Cristo, na cruz, reconciliou consigo o mundo. Todos aqueles que creem no que Ele fez e tomam posse, entendem que são pecadores, admitem que são pecadores, podem ter acesso à salvação. Podem ter acesso ao que Ele fez. Bem, se você é cristão, não seja um cristão que fica lendo a Bíblia para ser protegido, ou fazendo orações pedindo, que nada me aconteça. Bem, você pode até pedir isto, mas na realidade o que você tem que estar preparado é ter entregado sua vida para Jesus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É isso que temos que ter em mente. O Evangelho da Salvação é isso. O Evangelho da Salvação é ter a sua vida entregue para Jesus. Não viver no medo. Não viver se escondendo ou tentando impedir, evitar o inevitável, mas estando preparado e pronto para toda e qualquer situação, porque nós estamos em Cristo. E em Cristo nós superamos todas essas coisas. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós morrermos com Ele, é certo que também com Ele viveremos. Que você possa tomar posse disso e não viver uma vida de medo. E se você quer saber onde estava Deus quando aquela tragédia ocorreu, ou qualquer tragédia ocorre, Deus estava na cruz. E Deus ainda está na cruz por todos aqueles que querem ser salvos. Não que Ele esteja na cruz, mas o que Ele fez é vivo hoje, é válido hoje. Se você tomar posse disso, você pode ser salvo. É como se Ele estivesse na cruz, porque o que Ele fez está de pé para você. Onde é que estava Deus? Deus estava na cruz. O Pai estava esmagando o seu Filho. Por mim, por você, por todos. Se a sua pergunta é, onde é que estava Deus? Eu te digo, Deus estava na cruz. Tome posse disso, tome posse dessa vitória para ter a salvação.